salve! Quarta-feira, meio de semana. Pois é, tá passando rapidinho, né? Uma semana de muito trabalho, de treinamento, de reflexão, tanto para um lado como para o outro, para Remo e Paysandu, e até pela Série D. Vamos ter Tuna e Águia, domingo à tarde no Souza. Jogo que pode definir muito bem aí a caminhada das duas equipes na Série D. O Paysandu, que joga na segunda-feira contra a Ferroviária de Araraquara, ingressos a partir de hoje com preço normal. Acabou a promoção. E muita gente correndo atrás dos ingressos, porque é lotação limitada na Curuzu na segunda-feira, às 19 horas. E o Remo, que já começou os treinamentos, e a partir de hoje começam aí os desenhos das equipes, tanto no Remo como no Paysandu. E o Remo, que joga no domingo, joga lá em São João del Rei, no interior de Minas Gerais, contra a equipe do Atlético, que bateu o Goiás na segunda-feira. É uma situação complicada. O Remo, a gente vai falar sobre isso já já. Tem lateral deixando o Baianão, o Remo buscando o equilíbrio emocional, o Paysandu vivendo esse momento de recuperação, sim, mas ainda numa situação muito complicada, e renovando como lateral. Vai ficar mais um tempo aí, mais um ano e meio na Curuzu. Muito bom saber disso, né? Então, você que ainda não assinou o canal, vai aqui no botãozinho, aciona o sininho para receber as notificações, deixa o like aí para a gente chegar rapidinho aos 50 mil e você participar do sorteio, super sorteio, com Globo Esporte Magazine e Laboratório Amaral Costa. Galera, no Paysandu, a gente vai falar inclusive daqui a pouquinho com o Diogo Oliveira, ele que participou da coletiva ontem, herói do clássico, com um gol importantíssimo, o gol que deu a vitória. Aliás, desses 13 clássicos jogados no novo Mangueirão, desde a última reforma, dessa reinauguração do Mangueirão, do novo Mangueirão, são 13 jogos, 6 vitórias do Paysandu, 5 empates e apenas 2 vitórias do Remo. Para você ver que o Paysandu, no Mangueirão, leva essa vantagem, pelo menos agora, nesse novo Mangueirão, embora, no geral, o Remo ainda tem muito mais vitórias do que o Paysandu, são 24 vitórias a mais que o Paysandu, que o Remo tem sobre o Paysandu. DM Bicolor lotado ainda, mais jogadores em transição, e mesmo assim, o Claudinei vai segurando as pontas para não queimar as etapas, mas pode ter o Edilson, que depois da transição, recuperado da contusão, melhorando a condição física, e ontem anunciada a sua renovação de contrato até o final de 2027. Jogador que encarnou muito o espírito do Paysandu e se identificou muito com o clube, com conquistas recentes aí, vestindo a camisa do Paysandu. Edilson, que pode sim jogar na segunda-feira contra a Ferroviária de Araraquara. Bom, ainda temos o Brian Borges, Quintana, o Ramon Martínez, Dudu Vieira, jogadores que estão em transição, poderão não ser aproveitados. Leandro Vilela, suspenso, 3 cartões amarelos, está fora, além do Benítez, que teve a contratura na partida contra o Remo. Ontem, o Diogo Oliveira foi para a coletiva, falou do momento que viveu lá, na expectativa de entrada em campo, admirando a torcida, falou dos momentos de vestiário, né? Aquela união dos jogadores, aquilo chamou muito a atenção dele e, óbvio, não esperava começar com tanta energia, com tanta alegria, essa sua trajetória com a camisa bicolor, o Diogo Oliveira aqui no Tomazão TV. Que ia ser tão bonito assim, né, no clássico, onde também que eu anunciei a gravidez da minha esposa aí. Foi tudo lindo, maravilhoso. Estou muito contente. Graças a Deus consegui estrear. Quase que joguei o jogo todo, né? Que o Benítez ali, infelizmente, sofreu uma lesão ali. Eu tive que entrar no primeiro tempo. E não esperava estrear assim, com o pé direito. E graças a Deus deu tudo certo. Sim, na verdade foi o que eu falei para todos ali, que quando me chamaram, eu não estava nem prestando atenção, que eu estava vendo a torcida do Papão. Tava incrível ali, e quando eu vi ali que o Benítez tinha sofrido a lesão, aí eu fui, aqueci, aí ele voltou, pensei que ele ia conseguir jogar, mas logo depois ele saiu. Aí eu também estava com muita vontade de jogar e graças a Deus deu tudo certo. Infelizmente eu fico triste por causa da lesão dele, mas fico feliz também pela vitória. O que me chamou a atenção foi a união do grupo ali. Todos estavam falando no vestiário, todos estavam concentrados, todos dava para ver no olhar de cada um que estava todo mundo querendo a vitória.
E nós estamos tratando assim. Todos os jogos nós queremos entrar com sangue nos olhos, porque nós precisamos, estamos olhando sempre para frente. Próximo adversário é Ferroviária. É igual você disse, os mais experientes que chegaram, Thiago, o Rossi falando ali, estava falando o Anderson também, Anderson Leite, os mais experientes ali também estava falando e deixando nós mais tranquilos ali, que é os mais novos também, né? E pelo olhar dos caras, pelo sangue que estava ali, estava fervendo o vestiário, dava para saber que nós ia sair vitoriosos. Aí o Diogo Oliveira, que com certeza, melhorando ainda mais a sua condição física, tem tudo para ser colocado como titular no jogo de segunda-feira, até porque sem o Benítez, o Paysandu ainda corre atrás de um atacante, e isso vai acontecer nessa janela agora do dia 3 de julho, embora tenha outras opções ali para tentar compor, mas Garcês, no meio-campo, o Anderson Leite, né? O André Lima sumiu, sumiu do mapa, não tem nem aparecido aí, não tem sido citado, né? Aliás, Eliel, Del Valle, esses jogadores todos devem sair fora e não devem continuar no Paysandu. Vamos aguardar. O time deve sofrer mudanças, principalmente porque já tem o Thiago Heleno aí à disposição do técnico, mas não sei se vale a pena mudar uma zaga que foi muito bem no Clássico, né? Ali o Luan, o Novídio e também o Thalisson. Vamos aguardar. Meio vai mudar porque o Vilela está fora e aí tem que compor uma melhor condição e o Paysandu tem opções agora para mudar. E o Remo vive aí a expectativa dessa reação. Ainda não ganhou fora. Empatou, né? 4 jogos, mas a perda das últimas partidas e a queda de rendimento tem preocupado realmente. Agora, é bom lembrar, galera, que houve uma mudança geral ali no comando. A gestão completamente diferente. Saiu o executivo, saiu o técnico, membros da análise de desempenho foi trocada, né? Então, toda uma gestão. E estão fazendo aí, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas estão querendo colocar chifre em cabeça de cavalo, criar uma crise onde não tem. Óbvio que quando há uma mudança ela é geral. Havia uma zona de conforto e agora a coisa é diferente, é uma outra cobrança, uma outra pegada, né? De quem chega, quem saiu tinha um jeito, quem chega tem outro, e muita gente criando aí alguns transtornos que na verdade não existem. Sim, o lateral Thales, ele tem um contrato encerrando agora no final, no início de agosto, e o Remo, como não vai renovar, o Remo já liberou o jogador. Tanto que a janela abrindo, ele vai poder seguir o seu caminho, o Remo não vai renovar o contrato, e ele está fora dos planos, embora penso eu que poderia ser aproveitado. O Thales, quando se machucou ano passado, ele era um dos principais jogadores, o melhor jogador do Remo naquele momento, e até quando apareceu o Cadu, que se machucou também, o Remo teve que contratar o Diogo Batista, mas o Thales ficou sem espaço, vai embora, segue o rumo. E a equipe para domingo, a gente vai falar já. Antes ouvi o Klaus, momento de recompor, de tratar, de voltar a vencer, que é o mais importante, né? Ninguém gosta de perder clássico, ele enfatiza isso, e o momento é de ter equilíbrio e voltar à performance inicial, quando o Remo conseguia ganhar os seus jogos em casa e pontuar fora. É o que tem que voltar a acontecer, Klaus, aqui no Tomazão TV. Claro que um clássico é diferente, né? A gente quer sempre ganhar, é um clássico na nossa casa, a gente quer estar junto com a nossa torcida e trazer mais uma vitória. Mas é um sentimento de que a gente estava habituado também a uma coisa muito fora do normal, às vezes nas temporadas, né? Que a gente estava 10 jogos sem perder. A gente sabe que às vezes acontece durante a temporada algumas oscilações, e claro que a gente não quer oscilar num clássico, né? É um jogo diferente, é um jogo que vale mais do que 3 pontos, vale também pela moral com a torcida, mas acontece, a gente tem que botar a cabeça no lugar, seguir em frente, olhar já para o próximo jogo e voltar a pontuar e continuar em cima na tabela. Sabe que todas as rodadas a gente tem que pontuar o máximo possível, né? A gente estava fazendo isso desde o início da competição, indo para fora de casa, pontuando, dentro de casa, usando o fator da torcida e trazendo os 3
3 pontos, né? Então a gente está desde o início da competição olhando para cima, olhando nessa parte de cima da tabela, e eu acho que mesmo com essas 2 semanas de oscilação que tivemos, a gente não perdeu a distância, não está distante ainda da parte de cima da tabela. Então eu acho que é isso aí que a gente tem que buscar, né? Continuar somando, buscar essa vitória fora de casa para estar lá em cima na tabela. Acho que são 6 pontos também do líder, então assim, não é uma distância muito grande. A gente vai continuar olhando para cima, o campeonato é longo, mas jogo a jogo a gente tem que somar para continuar a estar lá em cima. Pois é, e o Remo tem agora quarta, quinta, sexta-feira viaja, né, para Belo Horizonte. No sábado faz o apronto para o jogo de domingo, 4 da tarde, lá em São João del Rei, no estádio Joaquim Portugal. Tem lá Liganet, parece que é a SAF lá do Atlético. Eu só não me esqueço aqui, é do Rafael, o Tavares, o português, que entrou lá no jogo contra o Goiás, 1,94 m, cara. E além de outros jogadores importantes que tem o Atlético, óbvio, observados pelo Antônio Oliveira, o Remo tem que armar um time com a possibilidade da volta do Jaderson no meio-campo, que é tudo que o Remo gostaria de ter, aquele jogador que fez muita falta nesses últimos jogos e pode estar retornando com uma nova formação, numa tentativa de retomada do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, ficamos por aqui. Se tiver mais informação, pode se ligar no Tomazão TV. Tamo junto. Ótima quarta, abençoada para todo mundo. Aquele abraço.